A paz do Senhor, queridos amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Alegria imensa poder estar novamente com você para mais uma gravação de uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade aqui de Londrina, no estado do Paraná. E começando ou iniciando mais um trimestre do estudo da Palavra de Deus, o terceiro trimestre de 2021. Temos um assunto importante que vai mais uma vez nos trazer conhecimento da palavra e nesse trimestre nos debruçarmos a respeito do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós vamos estudar que Deus tem um plano, tem um propósito para a vida de todos aqueles que se aproximam dele e que Deus quer cumprir o seu plano. Independente da infidelidade, Deus continua com seus propósitos firmes para que se cumpra. E nós vamos estudar isso baseado na vida da nação de Israel. E mesmo eles sendo infiéis ao chamado, à obediência, à volta, à consagração, ao viver uma vida santa para Deus, Deus ainda preserva os seus planos no meio dos séculos, para que a sua palavra se cumpra, para que o seu propósito se estabeleça, para que o mundo saiba que ele é quem governa todas as coisas. Vamos ver também que as correções e os ensinamentos divinos, nesse período tão glorioso na nação de Israel, que foi da glória do reino de Israel, no reinado de Salomão, à infidelidade, e levando o povo de Israel cativo ao cativeiro babilônico pela sua desobediência, por se afastar de Deus, por se curvar a outros deuses, abandonando o verdadeiro Deus. Claro que com tudo isso nós queremos tirar para nós lições para as nossas vidas, para a nossa vida cristã, para o nosso caráter cristão, para que nós possamos, através da história, do agir de Deus nos séculos, nós possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, para o seu reino. E que nós, observando essas coisas, não venhamos a cair nos mesmos erros dos nossos antepassados, mas que nós possamos ter uma vida totalmente voltada para Deus, para que os seus propósitos possam ser cumpridos em nossa vida. As lições bíblicas que estudaremos foram comentadas pelo pastor, por Clayton Pomerening, que é um escritor, comentarista da lição desse terceiro trimestre. Esta revista, proposta pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, vem nos trazer aí, num período da vida dos reis de Israel, os propósitos que Deus tem para nós. Vamos ver em 13 lições a ascensão de Salomão e a construção do templo. Vamos ver aqui o reino dividido na mão de Jeroboão e Roboão. Vamos ver aqui na lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. Lição 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal. Na lição 5, o reinado de Acasias. Na lição 6, os profetas Elias e Eliseu, sendo seu sucessor. Lição 7, o ministério de Eliseu. A lição 8, Naamã é curado de uma lepra. A lição 9, o reinado de Joás. A 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte. A lição 11, o reinado de Ezequias. A lição 12, o reinado de Josias. E terminando aqui na lição 13, com o cativeiro de Judá sendo levado para Babilônia. Então, durante essas 13 aulas, gostaria que você estivesse conosco. Teremos aqui a cada semana um professor que, de uma forma rápida, sucinta, mais profunda, trazer aí um ensinamento e uma direção daquilo que vai ser ensinado nos púlpitos e nas nossas escolas dominicais em todo o nosso Brasil, ou em todas as igrejas onde usa esse material para o conhecimento e o crescimento da vida cristã. Prezados amigos,
Vamos estudar então os livros de 1º e 2º Reis. Esse livro conta a história do povo de Deus, a história de Israel, que vai de Salomão até o cativeiro babilônico. A história dos reis não termina só com o juízo de Deus, quando eles foram levados para o cativeiro, mas termina com uma palavra de esperança, porque Deus tem os seus propósitos, e os seus propósitos não serão perdidos no tempo, nem pela desobediência humana. Deus fará com que aquilo que Ele prometeu, aquilo com que Ele falou, se cumpra de uma forma em que o mundo possa entender que Deus está no controle de todas as coisas. E nós vamos começar estudando a lição de número 1, no reino mais glorioso de Israel, quando teve a ascensão de Salomão e a construção do templo. Foram 40 anos em que esse jovem ou reinou durante um período de 40 anos, melhor dizendo. Começou ainda muito jovem, né? Começou sabiamente fazendo um pedido muito sábio e que Deus lhe deu graça. E o reino de Israel cresceu. E o reino de Israel foi o maior reino da terra nessa sua época, o mais rico de todos. A prata, naqueles dias, não tinha nenhum valor, de tanto ouro que existia no reinado de Salomão. A inteligência, a graça que Deus lhe deu, a sabedoria, vinha do alto para poder mostrar que Deus estava no governo de todas as coisas. Mas para isso, nós precisamos entender 3 pontos diante desta lição e daquilo que Salomão recebeu de Deus. Nós vamos separar em 3 palavras. A primeira é conhecimento, a segunda, a inteligência e a terceira, a sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria. O que isso quer dizer? Primeiro precisamos entender o que é o conhecimento. Conhecimento é ter nas suas mãos, no seu intelecto, na sua razão, o saber das coisas que lhe envolve. Conhecer da agricultura, conhecer da medicina, conhecer da astronomia. Isso se angaria, se ganha através dos bancos de livros escolares e através também do conhecimento empírico na vida cotidiana. Porém, não termina só no conhecimento a forma racional do homem. É necessário que ele tenha inteligência. E a inteligência é um segmento do conhecimento, porque a inteligência vai fazer com que o homem possa usar o conhecimento que adquiriu com sua forma de vida e com todos aquilo que lhe cercou para lhe trazer o conhecimento. A inteligência faz com que o homem entenda aquilo que leu e aquilo que conheceu. Mas isso só não é suficiente. O homem precisa de sabedoria. E a sabedoria nada mais é que o caráter do sábio. Ou seja, sabedoria é saber usar o conhecimento, né? Usar a inteligência que vai usar o conhecimento para o bem, para fazer aquilo que é o ideal. Muitas pessoas têm inteligência, usam o conhecimento, mas não usam para o bem. Então o seu caráter é mau. A sabedoria é usada para o mal e denigre a imagem. Mas quando a sabedoria vem do alto, ela vai trazendo um caráter sábio, um caráter que vai saber usar da sua inteligência, do conhecimento que adquiriu, para sempre fazer o bem. Foi isso que Salomão pediu a Deus quando Deus lhe dirigiu a palavra, perguntando a ele o que ele queria. E ele foi sábio até no pedido, pois ele pediu sabedoria. Ele queria um caráter sábio para poder discernir entre o certo e entre o errado. E dentro desse contexto, nós vamos ver rapidamente aqui a história de Salomão.
né? Desde a sua ascensão ao trono de Israel até a construção do templo. Nosso textuário está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: E não podiam ter-se os pés em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para o seu filho. Deus dirige-se a Salomão e pergunta a ele o que ele gostaria de ter. E Salomão, olhando para a sua nação e com um espírito de humildade, ele se dobra na presença de Deus e pede sabedoria. A virtude de Salomão. Antes mesmo de Salomão receber esta sabedoria como dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus, ele escolheu a sabedoria. Poderia ele, como jovem, ter sido ganancioso e pedir riquezas de todo mundo. Poderia ele, como um jovem, ser orgulhoso e pedir a glória que o mundo pudesse lhe dar. Podia ainda ser vaidoso e pedir a vida daqueles que lhe perseguiam. Se fosse vingativo, pediria a destruição daqueles que se lhe opunham. Se ele fosse maldoso, ele exterminaria com aqueles que lhe teria feito algo mal. Mas nós vamos ver na vida desse jovem, já sábio, que conhecia a Deus e pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E Deus se agradou desse pedido, porque com a sabedoria ele angariou, ele conseguiu, ele alcançou todas as outras coisas. Conseguiu a fama, conseguiu riquezas, conseguiu poder, conseguiu reconhecimento, conseguiu respeito, admiração, porque a sabedoria provê ao homem que anda nos caminhos retos do Senhor, fazendo-lhe a sua vontade, lhe proporciona tudo o que de bom a terra pode lhe dar. E Salomão foi feliz em pedir sabedoria para que pudesse guiar o povo de Deus no conhecimento do próprio Deus. E Deus se agradou e deu a ele sabedoria. E Salomão foi o homem mais sábio desta terra. Um sábio que pede para ser sábio. Ele se mostrou um homem humilde, pois ele mesmo diz lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 7, o seguinte: Sou ainda menino pequeno, não sei como sair e não sei como entrar. Quando Salomão recebe a incumbência de ser rei de Israel, ele sentiu o peso da responsabilidade. E como ele poderia guiar o povo de Deus, dar sequência ao reino que recebera do seu pai Davi, sem que tivesse algo que pudesse lhe trazer segurança. E quando Deus lhe inquire, ou lhe pergunta o que ele quer, ele usa e se faz andar pelo caminho mais sábio, pedindo sabedoria a Deus para que pudesse dirigir, guiar e fazer com que o povo de Deus caminhasse por caminhos sábios. O mundo inteiro da sua época conheceu a Deus por causa de Salomão. Conheceu a Deus pela sua sabedoria, entendendo que aquilo vinha do alto e que pessoas longínquas vinham visitar o reino de Israel, porque sabiam que ali havia um verdadeiro sábio e se curvavam diante de um Deus todo-poderoso. Porém, isso, nós precisamos entender que a sabedoria, tanto aquela que Salomão recebeu, como aquela que ele nos dá hoje em dia, ela precisa ser colocada em prática na vida cotidiana. Tiago escreveu em suas epístolas que existe uma falsa sabedoria, que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria
não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Está escrito lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15. É fruto, esta sabedoria humana, é fruto de uns ciúmes, é fruto de divisões, de perturbações e de obras perversas. Também está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 16. No entanto, nós vamos ver que o apóstolo asseverou que se alguém não tem a sabedoria que vem do alto, que peça a Deus, que a todos a dá liberalmente. Tiago também, capítulo 1, versículo de número 5. E essas características que Deus quer que nós adquirimos, elas vêm do alto, como a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Foi essa sabedoria que Salomão pediu a Deus. E Deus lhe deu muito mais do que aquilo que ele imaginava. Pois a sabedoria que ele alcançou, ele pôde mostrar ao mundo de então, e mostra-nos até hoje através dos seus escritos, que Deus lhe levou por caminhos, pelos provérbios, por aquilo que escreveu, das obras maravilhosas que Deus faz e daquilo que Deus preserva e Deus quer para a sua igreja e para cada um de nós. Por isso, nós que estamos diante de Deus, a igreja do Senhor, nós precisamos de sabedoria para viver nesse mundo tão pecaminoso. Não a sabedoria humana, não apenas o conhecimento, nem a inteligência para poder usá-la, mas a sabedoria que possa nos mostrar o caminho perfeito de Deus para fazermos as perfeições de Deus nessa terra, para que o mundo veja Cristo em nós. Esta é a verdadeira sabedoria. Veremos aqui no ponto de número 2 a consolidação do poder de Salomão, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e em justiça. Nós vamos ver lá no capítulo 1 de Reis, no capítulo 4, versículo de número 24. Deixa eu me pegar aqui para nós lermos a respeito disso. 1 Reis 4, 24, que diz assim: porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. A sabedoria de Salomão trouxe paz ao reino de Israel. Tanto é que Tiago mostrou isso no capítulo 3, versículo de número 17, exatamente isso que acabamos de dizer, que a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pacífica. Ela traz paz, traz alegria, traz contentamento, traz benevolência, traz misericórdia, traz bons frutos. Esta sabedoria engrandece o reino e engrandece o próprio Deus. O povo de Israel, ele tinha fartura e vivia em tão boas condições que viviam em festas, eternas festas, porque se alegravam do fruto da paz que obtinham no seu reino. A riqueza que proporcionava através da sabedoria que veio do alto. Todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Porém, é necessário que o homem permaneça, porque a sabedoria é como uma estrada de duas vias. Se não souber usá-la, vai cometer erros e vai trazer desastres. Vejamos o que aconteceu com Salomão com toda a sua sabedoria. Porque o orgulho, diz o subtítulo que temos, precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão não chegaram de uma vez, chegaram
pouco a pouco. À medida em que se fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordo e conchavos políticos que deterioravam sorrateiramente seus valores espirituais. Isso nós temos registrado aqui no capítulo 11, versículo de número 1 e 2, que diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Um dos mandamentos escritos por Moisés era que o rei não poderia ter muitas mulheres. Mas Salomão amou muitas mulheres estranhas, ou seja, mulheres que não pertenciam ao seu povo de Israel, de outras nações. E isso além da filha de Faraó, as moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Salomão se relacionou com todas as mulheres das nações vizinhas, que não temiam a Deus, que não se curvavam diante dele, praticavam cultos estranhos aos deuses estranhos, e Salomão se uniu a essas mulheres. Pouco a pouco, o seu coração foi se contaminando. E diz mais: das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os deuses. E esta se uniu Salomão com amor. Aos poucos, Salomão se deixou levar. O engano sobre si mesmo, a ganância e pela sede de poder, deixou que isso invadisse o seu coração. Um outro fato que nós encontramos, também escrito por Moisés, foi que um rei de Israel, ele não poderia ter muitos cavalos. E o que Salomão fez foi ir ao Egito e trazer os melhores cavalos que ali existiam. Os cavalos, na época, simbolizavam a mais perfeita arma de guerra. Ele confiava mais no seu exército, que era a montaria ou levado pelos seus cavalos, para trazer ali a oponência do seu reino militar. Por isso o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, ele confiava nas coisas terrenas e deixou de confiar na provisão e na guarda do próprio Deus. Se armou militarmente, trazendo os cavalos do Egito para fazer parte das suas armaduras de guerra. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem em proporção gigantesca dentro do seu coração. As riquezas foram outro fator que levou Salomão a se perder na história e se desviar da presença de Deus. A sabedoria que Deus nos dá, ela é perfeita, mas o homem tem que saber, tem que entender e tem que procurar a obedecer para que essa sabedoria permaneça e não permitir que no coração do homem venha a criar raízes que possam fazer com que ele se desvie do caminho do Senhor. A sabedoria é perfeita, porém as decisões de como usá-la pertencem a nós. E precisamos então entender e compreender que mesmo que seja um dom de Deus na nossa vida, nós precisamos preservá-lo para que ele continue fazendo o que é reto, o que é bom, o que é proveitoso e que traz bom fruto àqueles que nos cercam. Mas durante o seu reinado, nós vamos ver que Salomão constrói um templo ao Senhor. Um nobre propósito de Salomão: edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, disse ele. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro, muito ouro. Tais
Todo o templo foi revestido desse metal precioso. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto, o piso revestido de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Esse é o dever de cada um de nós. Hoje nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Precisamos revestir nossa vida, o nosso interior e o santo dos santos, que está aqui dentro de nós, com o mais puro ouro, né? Para mostrar a glória de Deus, para alegrar a Deus com os nossos feitos, com os nossos atos, para que transpareça a glória de Deus na nossa vida, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é em nós. E se preservarmos e agirmos assim, Deus fará morada no nosso coração e Deus será sempre glorificado. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o coração do homem regenerado, lapidado, purificado e adornado com esse verdadeiro tesouro que é o Espírito de Deus em nossa vida. E este é o lugar que deve haver muita riqueza, muita beleza, porque o Espírito de Deus habita em nós. A glória de Deus. A glória de Deus se manifestou lá no templo de Salomão. A primeira vez foi quando os sacerdotes levavam a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer em pé para ministrar os serviços sagrados. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, e 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. E convido você a ler esta oração, que está registrada em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 22 até o 53. Tá? Salomão orando a Deus e consagrando aquele lugar para que Deus estivesse ali sempre presente. Deus, ou melhor, a segunda ocasião em que a glória de Deus se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios. Esse foi o apogeu da vida do rei Salomão e da história de Israel naqueles dias. A glória de Deus se manifestando no meio do seu povo. A paz reinando. Porque havia um homem que buscou a Deus com sabedoria e pela sua sabedoria recebeu mais sabedoria para fazer aquilo que era reto diante de Deus. Porém, o alerta sempre fica. Assim como Salomão caminhou muito bem no início da sua jornada, na sua velhice, né, na sua idade, ele se desviou, pervertendo o seu coração por amor às mulheres, por amor à riqueza e por amor ao poder. Que nós possamos usar a sabedoria que Deus tem nos dado para fazer sempre o que é reto, o que é pacífico e o que é verdadeiro. Que a glória de Deus possa se manifestar em todos os momentos da nossa vida e achar em nosso coração um coração sábio, para que Ele possa trabalhar em nós para beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o intuito de Deus. Um homem hoje não terá a mesma sabedoria que Salomão teve, porque ela foi única e direcionada a ele. Mas como Tiago diz que quem não tem sabedoria peça a Deus, que Deus a dá liberalmente, vamos pedir a Deus que essa sabedoria possa estar em nós, para que nós possamos servi-lo na igreja onde quer que estivermos, para que a glória de Deus seja manifesta e o nosso coração sempre purificado pelo sangue de Cristo possa se reluzir como ouro em adorno, em adoração ao verdadeiro Deus, para que Ele seja glorificado para todo sempre. Assim começa
o nosso estudo. Um estudo de glória, da manifestação de Deus no reino de Israel, para que Deus se manifestasse e fosse conhecido em todas as nações da terra. Da mesma maneira, nós possamos também, com a sabedoria que Deus tem nos dado, nos revestirmos da sua glória, para que todos conheçam que verdadeiramente Deus é Deus nos céus e que Ele guarda a sua igreja. E nas próximas lições, nós vamos entender que Deus sempre vai trabalhar com os seus propósitos, com os seus planos, independente da infidelidade de um ou de outro. Deus vai sempre cumprir aquilo que Ele tem prometido, usando um ou usando outro. A palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Por isso, convido a estar sempre conosco. E sempre haverá um professor aqui para lhe trazer novos ensinamentos, novas lições, para que nós possamos crescer no conhecimento, na graça e na sabedoria de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.